Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra lá no livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Lucas, capítulo 7, verso 36. A gente vai ler alguns versículos. Eu não vou pedir para vocês ficarem de pé, porque são muitos versículos, mas a gente vai ler em reverência. Amém? Amém. Amém, aleluia. Eu vou ler do versículo 36 até o versículo 50. Nós vamos nessa noite meditar nisso. Assim. Pense que a gente não vai ler só alguns versos, mas você vai olhar para esse texto e começar a fazer perguntas. O que é que esse texto fala para mim? O que é que talvez esteja escondido aqui dentro? Né? Um tesouro, a palavra de Deus é um tesouro. Então vamos lá. Verso 36 do Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, algumas pessoas já devem conhecer esse texto. Ele não é um texto tão desconhecido assim, né? Para nós aqui, enquanto irmãos do Senhor, a gente que lê a palavra, a gente já conhece um pouquinho, mesmo que talvez você não tenha lido tanto. Você já ouviu falar daquela mulher que aos pés de Jesus chorou e com seus cabelos enxugou os pés? E esse texto sempre foi um texto que me marcou muito. Talvez seja porque durante muito tempo, né, eu gosto muito de arte, as meninas, né, da dança também, que me conhecem sabem, eu trabalhei muito tempo com dança, com arte e com música, faz parte de mim isso. E quando a gente vê um texto que alguém não precisa dizer nada e através apenas de gestos consegue expressar o seu grande amor a Jesus, aquilo me toca profundamente, eu acho que nos toca. Mas como eu disse no início, sempre na palavra de Deus vai haver coisas que estão escondidas para nós. Então é muito bom quando a gente abre a palavra e começa a ler, e por uma simples leitura objetiva a gente consegue entender o que o texto está nos dizendo. Mas às vezes o Espírito Santo parece saltar algumas palavras quando a gente começa a ler e orar sobre aquela palavra. E eu entendo que existem 2 formas da gente aprender. Tanto essa forma cotidiana de eu todos os dias pegar a palavra e fazer a minha leitura diária, quanto essa direção do Espírito que me impele de enxergar coisas
o que Jesus está querendo nos dizer, juntamente com a ação do Espírito. Então nós vamos unir essas duas ferramentas, uma leitura objetiva e a ação do Espírito para nos conduzir nesse ensinamento. Então eu quero começar fazendo algumas perguntas. Assim como Jesus ele usava de parábolas, ele fazia algumas perguntas. E quando a gente começa a estudar e estudar mais a palavra, eu estou nessa jornada, né? Estudando muito, e eu começo a entender que a questão não são as respostas, né? A nossa vida ela é cheia de coisas para aprender, então a gente precisa saber fazer as perguntas certas. Não necessariamente nós precisamos de respostas, mas Deus muitas vezes espera que nós façamos as perguntas certas. E aí eu te pergunto, lendo todo esse texto, né? Acho que foram 15 versos, o que é que a gente pode captar, né, nesse sentido? E a minha primeira pergunta nessa noite para você é: o que salvou aquela mulher? Você acabou de ler o texto, e essa pergunta é uma das mais fáceis. O que é que salvou aquela mulher? Comece a pensar aí, né? O que salvou aquela mulher? A fé. Amém. A fé. Mas se a gente for parar para pensar em termos práticos, fé parece um conceito muito abstrato, muito longe de fé. A palavra tem os seus próprios conceitos de fé. Mas se a gente for parar para pensar de uma forma simples, o que manifesta fé? Qual é a demonstração de fé? Olhando para esse texto, atitude. Olhando para esse texto, a gente vê que a fé daquela mulher se manifestou em atitude, em ações. E a minha segunda pergunta era exatamente essa: como ela demonstrou a sua fé? Porque nós, enquanto povo de Deus, a gente tem acesso à palavra, às ministrações. Nós viemos aos cultos, recebemos ministrações, lemos a palavra do Senhor, temos estudos bíblicos, enfim, nós temos acesso a uma infinidade de conhecimentos. Mas hoje o que o mundo precisa são de pessoas, né? Nós todos juntos, manifestando a fé em ações, em prática. E eu gosto muito desse tema, um evangelho prático. O que é que a palavra me ensina a ser e fazer? Isso é, né, o evangelho de Jesus Cristo. Então, primeira pergunta, o que salvou aquela mulher? Fé. Segunda pergunta, como ela demonstrou a sua fé? Em ação. E aí eu coloquei o seguinte: a ação dela foi baseada em quê? Como que ela demonstrou essa fé? Agindo baseada em qual fundamento? E eu acredito muito que o grande fundamento desse texto é o amor. Quando eu disse que eu gosto muito de textos que são ilustrações da nossa dedicação ao Senhor, e quando eu vejo alguém sem precisar usar palavras, isso me toca ainda mais. Quando eu vejo aquela mulher, né, alguns versículos que a gente leu lá no início, dizendo que ela chegou por trás e ela chorando, né, quebrou aquele vaso, derramou sobre os pés de Jesus e enquanto chorava, enxugava os pés com os próprios cabelos. Essa mulher, essas ações se manifestam de uma maneira tão intensa, tão poderosa, que nos ensinam muito a respeito de amor. E a minha quarta pergunta é: como ela demonstrou esse amor? Como foi que ela demonstrou esse amor? E aí eu quero chegar no nosso ponto principal, assim, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Aquela mulher, ela demonstrou o amor dela como uma atitude de alguém que sabia que era perdoada. O Senhor, enquanto eu orava essa pregação, né, esse estudo de hoje, é fruto de um dia que eu acordei e eu comecei a orar muito angustiada por muitas coisas. Às vezes a gente já acorda e é algo que não deve fazer parte da nossa rotina, já acordar ansioso, né? E a gente sempre se lembra da natureza, dos pássaros, né? Você já viu algum pássaro estressado? Algum animal que já acorda estressado, principalmente, né, na natureza verde? Você não vê estresse e ansiedade na natureza. Você vê, a própria palavra nos ensina, né? Jesus falando: olha, vocês não precisam andar ansiosos por coisa alguma. Vocês estão vendo as aves do céu, elas não semeiam e elas não acordam ansiosas porque elas confiam
Me ajuda a entender o que o Senhor tem para mim. São tantas tribulações, são tantas necessidades que eu vejo à minha frente. O Espírito Santo naquela hora colocou esse texto diante dos meus olhos e eu comecei a ler. O Espírito Santo jorrava dentro do meu coração isso. Aquela mulher, ela agiu como alguém que é perdoado. E alguém que é perdoado, esse alguém ama muito, esse alguém confia, esse alguém não se preocupa com o olhar dos outros. Então, uma atitude de alguém que é perdoado revela um grande amor. E esse amor ele é manifestado não somente no nosso interior da nossa casa, mas publicamente. Aquela mulher demonstrou um grande amor de maneira pública. E ela não teve vergonha. E se a gente for olhar para o contexto, ele era uma mulher pecadora. E parece que no povoado que ela habitava, as pessoas já conheciam ela pelas coisas que ela fazia. Só que alguém que sabe que pecou, mesmo assim, entra no lugar e de maneira extravagante manifesta o amor por Jesus. E esse amor é fruto de uma identidade de perdão. É muito forte isso. Então, a nossa primeira lição de hoje que eu quero compartilhar é o seguinte: a convicção do perdão desencadeia o nosso amor a Jesus. Às vezes nós agimos como se não fôssemos perdoados, e é por isso que nos falta amor. Naquele dia eu levantei e pensei, gente, eu não amo Jesus. Eu não tenho amado Jesus com toda a minha força. Eu não tenho amado a Deus sobre todas as coisas. Parece que me falta algo. A gente às vezes acorda com essa sensação de que está faltando alguma coisa na vida. E aí o Espírito Santo só me dizia isso: filha, você já foi perdoada. Você já foi perdoada. Por que você está ansiosa? Você já foi perdoada. E esse perdão não tem a ver só com pecados cotidianos. Tem a ver com a nossa vida eterna. A nossa vida não se reduz ao meu cotidiano, ao seu cotidiano, à sua vida de trabalho. Existe uma vida eterna. E essa vida eterna, ela não começa quando a gente morre. Essa vida começa todos os dias. E essa satisfação interna, ela é gerada quando eu confio nesse perdão que me chamou de um lugar, de um império das trevas. Porque as trevas, elas são, governadas através do sistema de império. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos resgatados desse império. E nós vivemos em um reino. Existe um rei. E existem princípios nesse reino que nos trazem paz, justiça e alegria. Então não tem porquê a gente não viver essa realidade. Esse perdão deve desencadear em todos nós atitudes de amor constantes ao Senhor. Então, quando eu me pego pensando, bom, eu não tenho amado a Deus, o que é que de fato está faltando na minha mente, está faltando no meu coração? Às vezes eu me esqueci, porque muitas vezes o que o nosso grande inimigo talvez não é Satanás, talvez é a nossa memória. A gente se esquece dos feitos do Senhor. Muitas vezes a gente se esquece das promessas do Senhor e se esquece da realidade que Cristo conquistou para nós, que é essa realidade de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, a nossa primeira lição é essa. Nós queremos muitas vezes demonstrar amor a Deus para obter coisas. Então, eu começo a agir na minha vida querendo fazer ações de amor a Jesus para receber coisas de volta. E muitas vezes para receber perdão, porque eu acredito que assim como eu, você também tem os seus erros, você também na caminhada tenha pecados. E muitas vezes o Satanás utiliza dessas coisas para nos acusar e para dizer que a gente não é digno de permanecer na presença. Só que Cristo já nos justificou na cruz do Calvário. Então quando eu caio, não é que eu quero abusar da graça de Deus, mas eu preciso ir até Deus e falar: Senhor, eu me arrependo e eu vou levantar daqui e viver essa vida que Cristo conquistou para mim. Eu não posso olhar para trás. A palavra fala que nós somos nova criatura. Há uma novidade de vida em Cristo Jesus. E isso é convicção do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. A convicção do perdão manifesta ações práticas de amor.
aquela mulher, ela não pensou na sociedade que estava ali, nos fariseus, nos doutores da lei, que iriam olhar para ela e olhou, né? A gente leu aqui, fariseu pensou, se Jesus aí, se ele fosse profeta, ele ia saber que essa mulher é uma baita de uma pecadora. Ele tinha que lançá-la fora daqui. E tocou ainda nele, ainda para aquela cultura era pior ainda tocar em Jesus, né? Uma mulher pecadora. Mas Jesus veio e ensinou a eles naquele momento, contando essa lição sobre os dois devedores. E aí é que está essa dimensão, quando Jesus explica, olha, haviam duas pessoas que estavam devendo, né, uma outra pessoa, e eles não tinham como pagar. E um devia uma quantia maior e o outro devia uma quantia menor. Quem é que amou mais? E aí eu fico pensando no tamanho da nossa dívida eterna e no tamanho do amor que a gente deveria, né, responder a Deus, pensando que a nossa dívida, ela não consiste só, né, todos nós podemos ter problemas financeiros, mas isso ainda é muito pequeno diante da dívida que Cristo pagou para nós naquela cruz. A dívida era alta, a dívida era a eternidade e custou todo o sangue de Jesus. E quando eu penso nisso, eu penso, meu Deus, eu fui muito perdoada. Eu fui perdoada totalmente. E esse deve ser o meu e o seu pensamento todos os dias. Levantar, ao acordar, ao invés de ficar ansioso, relembrar que Cristo já pagou o preço. Que Cristo já pagou a nossa dívida. E nós temos acesso a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então é muito maior do que, né, uma dívida na área financeira, é maior do que uma enfermidade. E eu não estou querendo menosprezar a nossa dor, pelo contrário. Existem dores muito profundas na nossa alma e que às vezes a gente não sabe lidar. Mas o que eu quero te falar hoje é, aquela mulher, ela tinha muitas dores também. Ela tinha muitas dores. E ela era alguém que com certeza era julgada por todas as pessoas ao redor. Mas ainda assim, ela olhou para Jesus e teve a coragem de dizer que amava com os próprios gestos. Ela se posicionou de uma maneira que ela tinha certeza que tinha sido perdoada. Ela não agiu como alguém pecadora. Os homens que estavam ao redor diziam, ela é uma mulher pecadora. Mas ela dizia a si mesma, eu sou alguém perdoado. Perdoado. Somos perdoados. Amém? Amém. Então, queridos, eu quero falar o nosso segundo ponto e partir um pouquinho para a nossa conclusão. Não quero falar muito, eu tenho um pouco de mania de falar muito, mas eu vou me controlar. Eu quero apenas falar mais dois pontos. Um deles é sobre essa necessidade que nós temos de aceitação. Aquela mulher, ela com certeza, se ela olhasse para ela mesma, ela jamais iria até Jesus e publicamente faria o que fez. Então, e muitas vezes a gente não faz o que ela fez. Muitas vezes a gente, né, se esconde muitas vezes atrás dos nossos erros, atrás das nossas mazelas, atrás dos nossas culpas, porque o pecado gera essa sensação de indignidade. Mas Cristo conquistou para nós essa sensação interior de sermos dignos, de sermos valorizados, de sermos amados. A cruz é uma obra completa. Então, aquela mulher, ela agiu em fé, e foi a fé que a salvou, e a fé de que Cristo era tudo que ela precisava. Ela não tinha nela nenhum argumento, ela não tinha nela nenhuma sensação de dignidade, mas ainda assim ela agiu por fé. E fé é justamente a convicção de coisas que a gente não vê. A palavra diz isso em Hebreus, a fé é a convicção de fatos que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então não é agir baseado no que eu estou vendo. Jesus, eu pequei e parece que esse pecado me afasta do Senhor. E eu não sei vocês, mas às vezes a gente pega na mesma coisa e bate um desespero, porque eu penso assim, meu Deus, eu vou ter que ir para Deus de novo, falar que eu errei naquela
mesma coisa. E aí, quanto mais eu me distancio da presença por causa do pecado, mais Satanás se aproveita, mais a minha carne se aproveita daquilo e mais distante de Deus eu vou ficando. Mas quando eu me aproprio dessa mensagem do perdão, eu me aproximo mesmo me sentindo, suja, mesmo me sentindo pecadora. Ainda assim, eu creio que existe uma graça tão gloriosa em Jesus que me aceita e me lava de novo. Então eu não posso ficar paralisada nos meus pecados. E aquela mulher é um exemplo de alguém que não ficou paralisada nas suas dores, paralisada nos seus estigmas, paralisada. Ela não ficou paralisada. Ela se doou de uma forma extravagante. E eu quero te dizer nessa noite que muitas vezes essa sensação de não sou amado, não sou querido, não sou valorizado, essa sensação de indignidade, ela é completamente retirada quando nós depositamos a nossa fé na obra de Jesus Cristo. Toda essa sensação interna de aceitabilidade, essa sensação de que as pessoas precisam nos aceitar. E eu preciso ser visto, eu preciso ser amado, meu trabalho precisa ser reconhecido. Tudo isso começa a ser solucionado quando eu olho para Cristo. E Cristo olha para mim e me diz que eu já sou aceita, que eu já sou valorizado, que eu já sou amado. Então não é o contrário. Aquela mulher, ela não amou a Jesus para obter perdão. Ela obteve a certeza do perdão e por isso ela amou Jesus. A fé dela foi maior do que essa aceitação. A fé dela no amor de Cristo foi muito maior e por isso ela amou. Então não é o inverso. Eu não vou comprar o amor de Deus porque eu faço coisas boas, mas porque eu creio que Deus me perdoa e por isso eu vou amar a Jesus. E não o contrário. A nossa vida com Deus não é uma barganha, não é uma troca. É simplesmente a gente entender o que é a obra da cruz, agir por nós. Só um minutinho, vou trocar minha página. A minha segunda lição é o seguinte: o perdão de Deus já conquistou para nós certeza de dignidade, valorização e liberdade. Quando nós entendemos que o perdão de Deus não tem somente a ver com os meus pecados cotidianos, mas tem a ver com a história de quem eu sou, isso faz sentido. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês, mas o perdão de Deus já fez todo o trabalho. Essa é a chave, essa é a segunda lição. Entender que Deus já fez todo o trabalho para que eu fosse aceito, para que eu fosse transformado, para que eu fosse valorizado. O meu papel hoje é ler a palavra, incorporar essas letras, assim como Jesus encarnou a palavra viva de Deus. Ele é o verbo que veio até nós. Então eu vou ler a palavra e ler a minha própria história ali. Eu hoje, meu nome é Cláudia, eu venho de uma família cristã, meu pai não era, mas a minha mãe era, e eu tenho uma longa história. Mas eu entendo hoje que essa é a minha história terrena, mas a minha história verdadeira é que eu sou uma cidadã do céu. Eu venho de lá e para lá eu vou voltar. Então a minha identidade é de filha de Deus. Então, enquanto eu continuar pensando apenas como alguém terreno, a minha vida vai ser esse de altos e baixos, de ansiedade em ansiedade, de conflito em conflito. Mas a partir do momento em que eu não sou isenta do conflito, mas dentro do conflito eu tomo posse de quem eu sou em Jesus, a minha história é sobre Cristo. A minha história é contar sobre os feitos de Cristo, seja trabalhando, seja estudando, seja através da minha família, seja tudo que eu fizer e ser, tudo isso vai contar sobre a minha história é sobre a eternidade de Cristo em mim. Amém? É sobre a eternidade de Cristo em nós e através de nós. E eu creio muito nisso, e aquela mulher demonstrou isso. Quando nós realmente entendermos a grandeza da nossa história em Deus, a humanidade foi resgatada em Cristo Jesus.
nós estamos aqui para contar essa história, aí nós vamos viver demonstrando o nosso amor a Deus. Quando a gente não se limitar nas coisas desse mundo, quando a gente começar a pensar que a nossa vida tem um propósito muito maior do que nascer e trabalhar, e termos filhos, e montarmos uma família, ou talvez ter uma boa carreira profissional. Tudo isso é muito bom, tudo isso tem valor, mas o nosso grande valor está em reconhecer que Cristo já nos perdoou e que a nossa história é essa. Nós somos salvos para a eternidade, essa eternidade começa agora. E esse amor vai ser o resultado dessa vida que toma posse a cada dia das verdades de Jesus. E quais são as verdades de Jesus? Ele nos resgatou do império, Ele nos trouxe para o reino de luz. Eu não preciso andar atemorizada, mas eu posso ter bom ânimo em todo o tempo. Existem milhares de verdades através da palavra. Se eu ler isso todos os dias, e se eu me apropriar dessas verdades, a minha vida vai revelar alguém que ama a Jesus de todo o coração. É um resultado, não é uma iniciativa. E o terceiro ponto, para a gente partir para a conclusão, é o seguinte: será que o seu amor e o meu amor a Deus, ele realmente é demonstrado para conseguir e conquistar o perdão de Deus? Ou o meu e o seu amor por Deus é um resultado de sabermos que somos perdoados? Será que eu amo a Deus? Será que tudo que eu faço para Deus, eu tento fazer na força do meu braço para conquistar a aceitação de Deus e dos homens? Ou tudo que eu fiz até hoje para Deus é simplesmente uma consequência de saber quem eu sou, de saber quem Jesus é em mim? Tudo isso, meus irmãos, se torna muito leve. A caminhada cristã, ela se torna leve quando a gente entende essas coisas, quando a gente não inverte os fatores. E aí eu quero te dar 2 exemplos de pessoas que estavam tentando conquistar o amor de Deus, tentando conquistar o perdão de Deus, fazendo coisas e não entendendo que aquilo já tinha sido conquistado. Uma dessas pessoas, depois você pode abrir na sua casa, é a parábola do filho pródigo. Você vai ver um filho que sai, gasta tudo e volta, e o filho que fica dentro de casa. E muitas vezes nós, como igreja, nós somos esse filho que fica dentro de casa. E aquele filho, se você for parar para ler, ele vai reclamar, ele vai ver o pai pagando uma festa para o filho que foi resgatado, que voltou para casa. Mas o filho mais velho, que estava lá o tempo todo, ele fala: poxa pai, eu estava aqui o tempo todo, você não me paga uma festa dessa, você não demonstra esse amor por mim. E aí, quando você olha para aquele texto, eu sempre olho para aquele texto e começo a me identificar. O pai vira para ele e fala assim: meu filho, tudo que é meu é teu, sempre foi. E esse verso me marca profundamente também, porque às vezes Deus está tentando nos dizer coisas e a gente está lutando, sendo que as coisas são muito mais simples. E aí, quando eu leio aquele texto, eu percebo que nós muitas vezes somos como aquele filho mais velho. A gente está trabalhando, e a gente está fazendo, e a gente está tentando construir coisas, construir grandes coisas, quando Deus está dizendo: ei, para de ficar ansioso, para de ter medo, eu já conquistei as coisas para você, olha para mim, eu já conquistei, apenas toma posse da tua realidade de filho. O filho, ele não anda como um escravo, o filho tem acesso ao pai. E eu sei que muitos de nós podemos ter diversos problemas com o nosso pai terreno, mas eu creio muito numa relação de pai e filho, onde Deus é o nosso pai e a gente tem tanta liberdade, tanto acesso, sabe? Então eu creio muito que tudo que Deus conquistou para nós já está disponível. A gente não precisa trabalhar para conquistar coisas novas em Deus. O que a gente precisa fazer é conhecer o que já foi conquistado como uma verdadeira herança. Nós nunca vamos merecer o perdão, nunca vamos merecer
a gente nunca vai ser digno dessa obra. Mas a palavra de Deus fala que o sangue de Jesus nos dignifica, nos torna limpos, vivos, santos. Não é o que eu faço para me tornar mais santa ou menos pecadora, mas é como eu me aproprio dessa realidade. Isso faz diferença. Então eu quero te dizer que conhecer o perdão de Deus é simplesmente mergulhar numa graça. E às vezes não é fácil aceitar a graça. A graça talvez seja um conceito complicado da gente entender, e principalmente para aquele que trabalha e soa muito, assim, a gente que rala, que faz as coisas, que quer conquistar as coisas, a gente acha que é por merecimento. Só que a graça de Deus nunca vai ser mérito. Graça é dom de Deus. Graça é aquilo que Jesus já fez. O que a gente precisa fazer é aceitar e responder a essa graça como aquela mulher respondeu. Como aquela mulher respondeu a essa graça? Ela se lançou com tudo que ela tinha. Tudo. Eu tenho certeza que aquele vaso de alabastro, se a gente for pesquisar, era muito caro. Era muito caro. Aquele perfume tinha um significado muito forte. E ela deu tudo o que tinha. Se você ler nos outros evangelhos, vai ter uma frase seguinte: aquela mulher fez tudo o que pôde. Tudo que está ao nosso alcance, a gente pode fazer ao Senhor. Não para conquistar o perdão, mas por demonstração de amor, como consequência de entender o perdão. E eu quero concluir, com três respostas, para as nossas perguntas. Talvez aí você tenha feito outras perguntas, analisado a sua vida hoje. Será que realmente eu estou querendo conquistar o perdão de Deus? Será que eu estou querendo conquistar a aceitação das pessoas? Ou será que eu entendi que eu já sou aceito porque importa? Que eu já sou amado porque importa ser amado? Sabe? E você pode começar a se perguntar isso agora. E eu quero te dizer o seguinte. Primeiro ponto. Não somos nós que amamos a Deus primeiro. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Então pense que tudo aquilo que você deseja de melhor em Deus, Cristo já fez. Glória a Deus. O que você precisa fazer é abraçar aquilo que Ele já fez por você. E isso é resultado. Isso é amor como consequência e não como iniciativa. O nosso amor nunca vai ser da nossa própria iniciativa. O nosso amor precisa ser fruto de uma resposta, porque Ele nos amou primeiro. Então não faça nada para merecer o perdão de Deus. Não faça nada para merecer algo de Deus. Sabe por quê? A gente nunca vai ser digno. Cristo é perfeito. A obra é perfeita. E por mais que nós façamos coisas maravilhosas em todas as áreas da nossa vida, a gente pode tentar ser perfeito, ainda assim isso não nos tornará dignos o suficiente de receber essa obra linda que é a obra da salvação. Então nunca tente fazer por merecer. No reino de Deus é o contrário. Aceite a graça, abrace essa graça. O amor de Deus por nós não é merecimento. Nunca foi. Mas o que vem depois dessa atitude? Então eu não vou fazer nada. Você pode me perguntar, então eu vou ficar parado. Não vou receber nada, não vou fazer nada para Deus me amar. Não, você vai aceitar. Então o seu segundo passo é aceite receber a graça de Deus. E muitas vezes essa aceitação tem a ver com uma quebra de orgulho. Eu não sei você, mas quando eu recebo alguma coisa, algum presente, alguma coisa que eu não estava esperando, eu fico assim, gente, mas por que você está me dando isso? Eu não quero, eu não quero, eu não quero. E eu fico tentando rejeitar. Não, mas aceita. Não, sabe? Às vezes eu tenho essa atitude. E isso é uma atitude de alguém que não entendeu que a graça não é merecida. Quando você ganha um presente que você não está esperando, quando você ganha alguma coisa que você não fez por merecer, você fica meio bagunçado, assim, tá, mas eu não fiz nada. É porque a sociedade, o jeito que a gente vive como ser humano, parece que tudo tem que ser merecido. E a lógica do Evangelho é o inverso. Cristo
aceita a graça. E essa graça vai nos levar a esse amor extravagante. Então eu concluo dizendo: quem muito foi perdoado, muito ama. Não o inverso. Primeiro a gente tenta amar para conquistar o perdão, não. Primeiro a gente aceita a obra, primeiro a gente aceita o perdão de Deus. E depois você começa a amá-lo com todas as suas forças. E eu vivo isso todos os dias na minha vida. Quando eu penso, e eu vivo isso o tempo todo, tentando me esforçar, tentando lutar contra uma mania de perfeccionismo, o Espírito Santo o tempo todo vem em mim e fala: filha, para, eu já fiz, está conquistado. O que eu preciso fazer hoje é agarrar essa obra, internalizar essas palavras e viver uma vida de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Então eu te convido a trocar o seu fardo pesado hoje. Se você ainda não sente esse perdão, se você se esforça o tempo todo para ser amado, para ver valor em você mesmo, o tempo todo, Cristo hoje está nos dizendo: eu já conquistei o teu valor. Cristo já conquistou todo o amor que a nossa alma anseia em receber. Ele já fez. Ele já conquistou. Então a obra agora nossa é como essa mulher que agiu em adoração, dizendo: eu não sou nada. Tenho certeza que ela pensou isso. Eu não sou nada. Eu não tenho nada em mim de valor. E o que eu tenho ainda por cima, fisicamente, materialmente falando, eu quero entregar nos pés daquele que me faz ser amado. É sobre isso, meus irmãos. Eu quero te pedir para